De volta com o programa Você Pode Ser Feliz, e pode mesmo, quando nós abrimos o coração, saber que nossas preocupações, nossas misérias, né, tudo aquilo que atrapalha a nossa santidade, de repente pode se tornar nada diante da grandiosidade do Espírito Santo em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, eu quero mostrar para você aqui, vamos ver se dá para a câmera mostrar, é essa ficha que todos os sócios receberam essa ficha, certo? E está escrito aqui em cima o seguinte: convide um sócio amigo para Jesus. Você que recebeu, você não imagina o quanto você pode nos ajudar arrumando uma pessoa do seu trabalho, da sua pastoral, seu vizinho, alguém que queira e possa ser mais um irmão da família da Associação do Senhor Jesus, sendo um sócio. Você vai preencher os dados inteirinho que está nessa ficha e vai mandar para nós. Mas também não queremos só receber. Olha na parte de baixo que tem as intenções na parte de baixo desse folheto para você colocar as suas necessidades. Vai ser destacado aqui para colocar nas missas. Então você arruma um novo sócio, coloca as suas intenções para 100 missas, vai ficar no altar. E depois, é claro, se nós virarmos aí outro lado, você vai ver que já está impresso aí o envio, né? Onde você vai escrever o seu nome como remetente aqui atrás, né? E vai enviar para nós pelo correio, tá bom? Então, duas coisas muito importantes. Você vai nos ajudar a arrumar mais um irmão para a família da associação e mandar as suas intenções para nós também. Ajude-nos, queremos bater um recorde esse mês de novos colaboradores. Quero lembrar também que nós estaremos orando, deixa eu ver o nominho da irmã aqui, é Dona Elza de Minas Gerais, orando com você essa oração que vai aparecer na sua tela. Porque é o primeiro dia útil do mês, caminhando para Pentecostes, nós vamos fazer a oração do Cardeal Mercier, que é onde fala que o segredo para a nossa santidade. Então estaremos orando, você que é nosso sócio e sócia, que recebeu sua oração, prepare, já deixa um lugarzinho certinho aí, para estarmos orando juntinho com você, tá bom? E é claro, você que não recebeu, vai rezar conosco também. Vamos agora receber aqui a Maria Raimunda de Paula, que mora em Caratinga. Parabéns! Podemos aplaudir, primeira vez que liga, e disse, vou ser sócia dessa obra. Muito obrigado! Mais uma nova sócia, ela está pedindo oração pelo César, o Gilcimar, por emprego e libertação e por ela mesma e sua família. Muito obrigado. Mais uma pessoa que já era sócia e por algum motivo deixou de ser, voltou hoje pela primeira vez ligando, ficou sócia também. A Ana Soares de Numa, Goiás, pede oração por ela e pela família. Muito obrigado. Deus seja louvado na sua vida. A Rosalina Maria mora em Extrema, Minas Gerais. Henrique, por favor, reze pela minha saúde, cura e libertação de vícios na minha casa, união e paz em todos os nossos familiares. Com certeza. Lúcia Regina de Campinas, da Vila Lídia, pede oração por ela, saúde física e espiritual, muita sabedoria na sua família. A Maria Gorete mora em São Paulo, capital, na Vila Carmozina. Ela está pedindo pelo José e Elida, 2 anos de matrimônio, esse casal. Pede também pela Maria Gorete e José Martins, todo familiar. Manda um abraço para mim e diz aqui, sabe, irmã Érica, ela diz aqui, Henrique, um grande abraço. Eu já fiz um encontro de casais com você no Santa Marcelina, né? Parabéns aí à nossa querida Maria Gorete, um beijo no seu coração. Obrigado aí, a gente se encontra qualquer dia. A Amália da Silva de Campinas também pede por ela anda muito triste, com insônia, não dorme direito. Pede pela libertação e o conforto da sua alma, está muito triste. Minha querida, vamos rezar pedindo que o Espírito Santo ilumine o seu coração? Vamos pedir, vamos clamar, não desista não. A Eugênia de Pinhalzinho, Santa Catarina, pede pelo Daniel, seu filho, pela filha Elza e pela filha Viviane, que vai fazer aí um concurso. Aí a Vonete de Lages, Santa Catarina, filha Aline, Alice, Marcos, Vonete, todos familiares. E já quero, Henrique, agradecer a Deus por tudo que Deus está fazendo na minha vida. Olha quanta gente maravilhosa, o Brasil inteiro ligado conosco na século XXI, no programa Você Pode Ser Feliz. Agora, de Patos de Minas, Minas Gerais, do bairro Cidade Nova. A Rosa Maria ligou dizendo, Henrique, peça a Deus por mim, pela minha aposentadoria e paz na minha família. Com certeza, minha amada, estaremos orando por você e pela sua família.
Você está vendo uma vela aqui, não está vendo a chama, porque ela está ali embaixo, mas está acesa. Por quê? Nós estamos falando hoje do dom de ciência, o dom infuso de ciência, e acender essa vela para que realmente possa acender no meu e no seu coração a luz de nosso Senhor, a luz do Espírito Santo para iluminar nosso entendimento. Ô, cabeça dura, vemos as coisas, achamos que somos dono de tudo, dono da cocada preta. Esquecemos, como disse aí a palavra de Deus, né, que você leu, que acabamos endeusando as coisas e esquecemos o Criador, né? E agora, por falar em Espírito Santo, nessa quinta-feira última, agora, finalzinho do mês de março, o Papa na Casa Santa Marta teve uma palavra maravilhosa, é rapidinho para você ver, sobre o Espírito Santo. Já preparando nossos corações para essa grande festa litúrgica do derramamento do Espírito Santo, que acontece no dia 15. Vamos ouvir o Papa. Durante a homilia da quinta-feira, 28 de abril, na Casa Santa Marta, o Papa enfatizou o valor do Espírito Santo como aquele que faz a Igreja e os católicos seguirem adiante. Papa Francisco explicou que ainda hoje há muita resistência dentro da Igreja e lembrou que isso ocorreu durante o Concílio Vaticano II. Mas o Espírito Santo carrega a Igreja apesar dos problemas, disse o Papa. Anche oggi resistenze che continuano su una forma o l'altra. E lo Spirito che va avanti e la strada della Chiesa è questa. Riunirsi, unirsi insieme, ascoltarsi, discutere, pregare e decidere. E questa è la cosiddetta sinodalità della Chiesa, nella quale si esprime la comunione della Chiesa. E chi fa la comunione è lo Spirito. O Papa lembrou como o Espírito deteve São Paulo e o manteve no caminho certo. Com isso, vemos que o Espírito orienta os católicos a seguirem o caminho que Cristo quer para nós e para toda a Igreja. Olha que palavra linda do Santo Padre Papa Francisco, irmã Érica, falando realmente, né? A Igreja é o Espírito Santo. A vida de nós que somos igreja, formamos a grande assembleia de homens e mulheres, jovens e adultos, sem o Espírito Santo ficamos sem direção. Nós estamos falando hoje, né, partilhando a respeito de um dos dons do Espírito Santo, um dos dons infusos do Espírito Santo, que é o dom de ciência. Mas muito maior do que esse dom é realmente esse Espírito Santo de Deus, né, Henrique? Que conduz, que sustenta, que alimenta, que age poderosamente em nós, que age poderosamente na igreja, no reino de Deus. Então, sem o Espírito Santo, nós não somos nada e, consequentemente, sem o Espírito Santo de Deus, a igreja também não é nada. Repete aquela passagem para a gente comentar mais um pouquinho sobre isso. Em Sabedoria, né, 13. 13, versículo 1 e seguinte. Sabedoria 13, versos 1 e seguintes. Isso. É uma palavra que a gente pode refletir profundamente sobre o que nós estamos fazendo com as coisas que foram criadas, que não têm sentido por elas mesmas. São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e, através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é e nem reconhecer o artista, considerando as suas obras. Tomaram o fogo, o vento, o ar, a esfera estrelada, a água impetuosa ou os astros dos céus por seus deuses, regentes do mundo. Se tomaram essas coisas por seus deuses, encantados pela sua beleza, saibam então quanto o seu Criador prevalece sobre todas elas. As pessoas estão ficando tão frias na fé, né? A humanidade, elas estão ficando condicionadas aos bens materiais, aos bens de poder financeiro, consumismo, que nós notamos isso no mundo, mas também pessoas da igreja, que acabam achando que nunca vão precisar de Deus, que as coisas materiais são seus deuses. Por isso elas roubam, elas matam, elas mentem, elas fazem todo tipo de trapaça, de mentiras, né? Para poder manter-se como se ela pudesse ser o Deus maior do que o seu ídolo. Sim. Né? E esquece que a nossa vida, por o que nem diz a palavra, né? Uma fração de segundos,
como um vento, que você não sabe, a nossa vida não existe mais. E não reconhece que a nossa capacidade intelectual, filosófica, teológica, toda a capacitação profissional que temos são maravilhosas. E parabéns para aqueles que conseguiram. Mas que para manter isso, que sou o gerenciador disso que eu adquiri na vida, eu dependo de alguém que me fez e que me permitiu chegar a isso. Se analisarmos assim todos os sistemas, né, Henrique? Olhar para nós, seres humanos, temos nosso sistema respiratório, sistema circulatório, sistema linfático, e que não precisa de nós ficarmos falando, trabalhe, respire, coração bata, pulmão respira. Não, é um sistema que foi criado por Deus, que independente do nosso querer ou não, ele age, ele se manifesta. Quem poderia fazer isso? Quem tem o domínio sobre todas essas coisas? Que criatura humana? Nesse exato momento que você está falando comigo aqui, nosso coração está batendo, o sangue está jorrando em todas as veias, Sim. Nosso estômago está trabalhando com café que tivemos, quer dizer, e não precisamos mandar isso. Sem que nós tenhamos o domínio sobre isso ou não. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Porque quem nos criou dessa forma maravilhosa foi esse Deus Criador, o Deus de toda a glória e de todo o poder. E se olharmos mais grandiosamente ainda, o sistema solar. Quem que agiria com tamanho poder, com tamanha glória, se não fosse realmente o poder de Deus? E o homem não conhece nem uma porcentagem mínima do que está fazendo, porque cada vez está descobrindo mais coisa com a sua tecnologia e não chega a definição nenhuma. Né? Que explosão foi essa que fez, que o homem veio do macaco e já perdeu todas essas evoluções tudinho. E se olharmos por todos esses pontos e não nos deixarmos realmente entender pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, pelo dom de ciência, nós vamos achar que tudo isso não tem sentido nenhum, não, mas tem o poder de Deus, a manifestação de Deus, a glória de Deus. Então, só realmente o Espírito Santo para nos fazer compreender isso, porque senão vamos cair como insensatos, como você está dizendo, né? Colocamos a nossa confiança, a nossa fé, contemplamos as coisas criadas, as glórias disso tudo, que não vai levar a nada. E será realmente uma insensatez, e a gente sabe que o final dos insensatos não é muito bom, né? É a perdição, infelizmente. É a perdição e a idolatria, porque ele confia em deuses que ele vê, né? Mas ele não reconhece que aquele Deus, até que, entre aspas, aí, D minúsculo, ele crê que tem um Deus maior que criou isso. Estava pensando agora, né? A gente se encanta, né, com a capacidade de inteligência humana que foi capaz de colocar o computador dentro de um pequeno aparelho onde você pode carregar dentro do bolso, né, Henrique? A gente olha e fala, nossa, que coisa inteligência, mas quem deu a inteligência para essa pessoa criar esse aparelho, para fazer tamanha revolução, e vamos dizer assim. aperfeiçoando. Sim, porque não foi o homem que quis ser inteligente, o Senhor concedeu a ele essa inteligência. Isso. Deus o fez dessa forma, o criou dessa maneira. Então, somente é a ação de Deus, do Deus Criador, e é pelo Espírito Santo que podemos contemplar isso. É maravilhoso a gente falar sobre isso. E é claro, você que é nosso telespectador, você que é uma pessoa, um irmão, uma irmã da família, da associação, muito fiel a essa obra, vai entender isso durante os dias. Cada um de nós, apresentadores, estaremos falando sobre um dom infuso. Mais uma vez, eu quero dizer, não confundimos aqui com dons carismáticos. Por quê? Quando nós vamos em 1 Coríntios capítulo 12, nós notamos que o Espírito Santo sopra em quem quer, da maneira que ele quer, na hora que ele quer. Sim. E concedeu a todos, é para todos também, né? Parece que eles estão mais abertos à graça, todos os dons. Manifesta mais em um, mais em outro e tal, mas não por privilégio teológico, filosófico, intelectual da pessoa, pela graça e de graça mesmo de Deus. Então lá vai falar também de dons de sabedoria, palavra de ciência, de dom de línguas, interpretação de línguas, dom de profecia, dom de curar doenças e assim vai. Dom até dos milagres. São dons que Deus dá para aqueles que têm o Espírito Santo e vivendo uma vida em busca perfeita, constante, até o final da vida, de realmente ser uma pessoa aberta ao Espírito Santo. Ele nos dá essa capacidade para que nós sirvamos ao outro. Sim. Tanto é que dos 9 dons carismáticos que Paulo diz, ele fala justamente que o dom de línguas é o menor que tem, porque edifica a pessoa só.
né? Então, às vezes, é muito triste também olhar para isso, que nós ficamos aí em grandes encontros cantando em línguas, pouco oramos em línguas, pouco falamos em línguas, que há uma diferença muito grande entre o capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, né? É muito interessante estudar e aprofundar nisso, e que os outros dons é tudo para o outro. Dom de profecia, eu não posso profetizar para mim mesmo. Eu tenho que falar o que Deus está falando para você, para o outro, para a nação, para o Estado, para a minha casa, para a minha família. O dom de curar doenças, eu não me curo a mim mesmo. Não. Poxa, nós conhecemos pessoas tão famosas da renovação carismática que morreram de doenças gravíssimas, de câncer. Mas oraram por tantas pessoas que se curaram de câncer e estão vivos até hoje. Então, como é que pode entender isso? Porque o dom carismático é para servir. Sim. Não é porque eu tenho dom de cura, ou dom de qualquer tipo de coisa aí, profecia, de milagres, que eu oro por você e eu estou salvo. Não. Eu tenho que deixar também que isso aconteça na minha vida por uma vida de santidade. E que começa com o dom infuso do batismo. Que quanto mais eu reconheci que Deus é Deus sobre todas as coisas, sobre todo entendimento humano, sobre todas as belezas criadas, eu sou dependente dele. Então daí eu estou servindo ao Senhor para você, para quem precisa com os dons carismáticos, mas eu sei reconhecer isso. Então eu não sou o apresentador, né? Eu não me apresento, eu não sou popstar, eu não sou curandeiro, eu não sou artista, eu não sou nada. Eu sou apenas um instrumento que reconhece que tudo que passa por mim ou através de outras pessoas é da glória, da honra de Deus, como diz Santa Teresa. A honra quem é honra, a glória quem é glória, e nunca aos homens. Sim, com Porque certeza. as pessoas podem me admirar, né? Mas tem que admirar o Deus que me fez. Sim. Elas podem admirar o que eu estou falando e o que você está falando, mas tem que admirar o Deus que nos faz assim para falar. Porque nós não cuidamos nem da nossa vida, não salvamos a nossa vida. Precisamos dele. Própria Maria, Mãe do Senhor, diz magnífica: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ainda dependente de Deus, embora fosse plena da graça para poder gerar o filho, né? E é tão maravilhoso que a gente vai entendendo isso, aprofundando. E aqui na associação, uma inspiração maravilhosa, foi o carro-chefe no coração, que se tornou pioneiro e muito forte, é o ensino à distância, que Padre Eduardo criou aqui, com muito sacrifício. Tem cursos gratuitos, tem cursos que são pagos, mas é R$10, R$30, é muito pouco, né? Para dar uma formação para o povo à distância, onde na sua casa, com um computador, você pode acessar esse curso e entender muita coisa. A comunidade Denuncia-me, logo no começo que começou o EAD, nós fizemos aqui vários cursos, são 17. E entre eles tem aqui os dons espirituais, que falam dos dons do Espírito Santo como carisma, que ajuda a pessoa a entender. Então eu queria colocar aí, está aí na sua tela já, esse dom maravilhoso, que é os dons carismáticos, aonde tem vários itens para que você possa estudar na sua casa. Como é que eu faço, Henrique? Você vai ligar para cá, aliás, você vai acessar www.rs21.com, né, .com.br/EAD, www.rs21.com.br/EAD, e vai procurar lá dons espirituais, que nós trouxemos aqui, logo, faz já anos que a gente trouxe, esse conhecimento, que nunca morre, o conhecimento dos dons, né, espirituais, que vai te ajudar muita pessoa. Também sobre os dons carismáticos, dons espirituais ou infusão do Espírito Santo, que é os carismas de 1 Coríntios 12, Padre Robert de Grandes, um americano que teve tantas vezes a convite de Padre Eduardo no Brasil, tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, estudar com ele, até gravar em congressos com ele, e temos esse material. Escreveu esse livro, A Infusão do Espírito, maravilhoso para você. Esse livro de Padre Robert de Grandes traz um conhecimento, um entendimento bíblico e da ação do Espírito Santo como carisma. Tudo isso faz parte do nosso conhecimento, seja infuso ou seja infuso, nós temos que aprender o significado da presença do Espírito Santo com muita responsabilidade. Sim. Né? Nós não podemos brincar com os dons do Espírito, Não. né? Eu me recordo daquela passagem que você sempre gosta de citar, né, Henrique? Meu povo se perde por falta de conhecimento, por falta de formação. Então, nós vemos que muitas pessoas estão confusas, assim,
na sua vida espiritual, pessoal e até na sua forma de servir, por falta desse conhecimento ou até mesmo por ter tomado um conhecimento meio errôneo. E eu vejo que esse conteúdo que foi apresentado aí por você, através dos cursos do EAD, desse livro do padre Robert de Grandes, um conteúdo espiritual maravilhoso que quem está nos acompanhando, com certeza irá crescer muito na formação, mas também na fé e na experiência de Deus. Aproveite. E é muito importante que se diga que tanto o EAD como o livro do Robert de Grandes são apontamentos, não se esgota o assunto. Não. Tem muito material, nós temos que não criticar, não diz isso. Não, não se esgota o assunto nunca. E nós temos que atualizar, nós que estamos na renovação, nós que estamos na igreja, nós que somos filhos de Deus, que queremos viver uma vida no Espírito, ser conduzidos pelo Espírito, ter frutos do Espírito, agir pelo Espírito e poder servir ao Senhor pelo Espírito Santo, nós temos que ter conhecimento. Agora tem uma outra coisa, antes de errar o bloco, que além do conhecimento que é importante, existe o abuso espiritual. Há muitas pessoas, né, sem condenar ninguém, mas uma constatação, que abusam dos dons espirituais. Então, sobre o dom carismático, por exemplo, de línguas, disso, as pessoas elas se perdem e abusam do Espírito Santo. Eu já vi pregadores e até condutores que estão conduzindo oração, que chega a manipular, dizer assim, vamos cantar em língua, todo mundo canta. Agora só as mulheres cantam em língua, os homens não. Como se eu mandasse o Espírito Santo silenciar no coração do homem e só as mulheres. Agora as mulheres silenciam, só os homens cantam em língua. Quer dizer, é uma manipulação, como se aquilo fosse uma brincadeira, é um abuso espiritual, é um pecado contra a ação do Espírito Santo, porque ele sopra onde quer, da maneira que quer, da jeito que ele quer e não do jeito que eu quero. Eu não posso manipular mais alto, mais baixo, mais gritado, mais isso. Eu estou manipulando, eu estou condicionando as pessoas sem que o Espírito fale no coração da pessoa. Além do conhecimento de Oséias, também tem um abuso espiritual que temos que tomar cuidado. Sermos assim dóceis ao Espírito Santo, o que ele quer, em quem ele quer, que hora que ele quer. Mais um intervalinho, aguardo a sua ligação. Voltaremos daqui a pouquinho na sequência do programa. Você pode. Pode sim. Ser muito feliz.